E o assunto hoje no Approach só pode ser Copa Davis, só pode ser o confronto entre Brasil e Alemanha, que aconteceu no último final de semana na Barra da Tijuca. Uma pena, o time brasileiro jogou muito bem, deu o máximo, lutou até o final, a torcida foi ao extremo, gritou, tentou de algumas maneiras incomodar o Zverev, mas o Zverev é o número 3 do mundo, jogador muito sólido, jogador muito consciente do papel dele, da importância dele no time. E eu vou tentar aqui contar para vocês um pouquinho do que eu senti, um pouquinho do que eu vivi, algumas declarações do Jaime, outras do Thiago Monteiro, também algumas imagens, também o Zverev falando um pouquinho. Enfim, a ideia é passar para vocês um pouquinho do que aconteceu dentro da arena, um pouquinho da atmosfera e passar para vocês tudo aquilo que eu vi durante esses 2 dias do confronto. Primeiro dia do confronto, 2 jogos de simples. No primeiro deles, vitória totalmente esperada do Zverev em cima do Thiago Eudes. Seguramente a falta de jogos, de bons jogos, está fazendo muita diferença para a confiança do Thiago. E do outro lado, o Zverev, super confiante, super sólido, jogador totalmente acostumado com esse tipo de jogo, do tamanho e da dimensão de um jogo como Copa Davis. Na sequência, uma bela vitória do Thiago Monteiro. A cada confronto, a cada jogo, o Thiago demonstra que sabe e entende muito bem a importância que ele tem para um confronto como esse. Sabe que é o número 1 do Brasil, sabe que tem que entrar e sabe que principalmente quando joga contra o número 2 do time adversário, ele tem que ir lá e comprovar e confirmar o resultado dele. Joga muito bem o primeiro set, se perde um pouquinho no início do segundo, mas joga um terceiro set praticamente perfeito, empatando o confronto em 1-1, levando o jogo para o dia seguinte, para levar tudo para a definição do que poderia acontecer nos jogos de dupla. Já no segundo dia, primeiro jogo, o jogo de duplas, aquele que poderia fazer toda a diferença. A escolha do Jaime pelo Felipe Meligeni e pelo Bruno Soares, para mim, totalmente acertada. Felipe vive talvez o melhor momento da vida dele, jogando muito bem dupla, como eu já falei várias vezes. Para mim, ele é um dos melhores duplistas da atualidade, é um jogador que consegue entender muito bem o que está acontecendo dentro da quadra. Do lado do Bruno, fizeram um grande jogo, ganharam muito bem o primeiro set. Um detalhezinho ali no tie-break do segundo acabou fazendo a diferença. E ali, no início do terceiro set, quando eles tinham 1-0, tiveram 15-40 para fazer a quebra, acabaram não dando muita sorte, tiveram ali a oportunidade não aproveitada, depois tiveram o saque quebrado do Felipe um pouco mais na frente, enfim, tiveram a chance e não aproveitaram, mas demonstraram que lutaram até o final e que realmente a decisão do Felipe jogar a dupla foi a mais acertada. Na sequência, o Zverev muito mais solto, muito mais confiante do que no dia anterior, seguramente pela vitória alemã. Eu acho que se a dupla brasileira ganha aquele jogo ali, teria feito um jogo totalmente diferente nesse último jogo do confronto. E o Zverev seguramente não teria jogado tão bem. Como ele mesmo fala na coletiva, a melhor partida dele no ano, onde ele joga muito sólido, muito consistente, levando o jogo para o lado de lá, levando a vitória da Alemanha em 3-1 e agora, como se fosse aquela revanche, né, da vitória brasileira de 30 anos atrás, agora vitória alemã em solo brasileiro por 3-1. Desde o início do confronto eu sabia que a gente tinha chance de vencer o time alemão, apesar de ser um time muito forte, com jogadores muito bem ranqueados. Eu sempre acreditei que o nosso time podia sair com a vitória. E o resultado mostra isso. Eu acho que a dupla foi um ponto muito importante, que foi decidido no detalhe. Sair com 2-1 contra seria diferente, você sair com 2-1 a favor, com certeza a gente teria uma maior oportunidade. E hoje, apesar do Thiago teve ali uma oportunidade, um jogador como esse você tem uma oportunidade, até eu acho que a bola ali ficou errada naquela ponta, para ter o set point e conseguir a única chance que ele teve. E aí, terceiro set, com certeza, poderia ser uma coisa completamente diferente, porque o estádio já estava pegando fogo e a torcida ia vir mais ainda, apoiar mais ainda do que eles estavam, então com certeza ia poder ainda ter mais uma chance. É realmente muito emocionante estar jogando, né, jogos dessa magnitude, né, um confronto tão importante, a galera realmente apoiando bastante. Desde o final mesmo, né, com a derrota, estavam ali presente e parabenizando a equipe. Então isso é o mais importante, a gente lutou o máximo que foi possível. Acho que todo mundo entregou 100%, né, de toda a equipe, todo o staff também. I played quite well today, to be honest. I think it was a very high level match. I think Thiago is in very good form. E a conclusão, depois desses 2 dias de confronto, é muito interessante. Eu acho que o time brasileiro, ali tanto do Jaime Oncins como do Marcos Daniel, que comandam esse time, tem uma noção e uma consciência muito interessante do que é o papel deles de começar a ir fazendo uma transição. Thiago Monteiro
já muito consolidado dentro do time, já muito experiente, mas ainda muito novo, ou seja, um jogador que pode ficar ali por muito tempo. Thiago Wilde, eu acho que falhando um pouquinho, falta confiança, principalmente pelo fato de não estar jogando muito nesse início de ano, mas tanto o Bruno Soares quanto o Marcelo Melo, que aqui estiveram, quanto o papel do Felipe Meligeni trazendo essa renovação, eu acho que é a certeza que o Brasil está no caminho certo. Independentemente da derrota, o Brasil perdeu 3-1, muita gente falando, muita gente criticando, mas para mim, que estive aqui dentro, para mim que convivi durante toda a semana, com toda a parte da preparação de segunda até quinta-feira, depois acompanhei os jogos, conversando tanto com o Jaime quanto com o Marcos, enfim, eu acho que o caminho do Brasil está muito bem traçado, o caminho do Brasil está muito bem direcionado. E fica aqui, obviamente, a torcida para os novos confrontos, para que esse time se consolide, para que esse time amadureça cada vez mais, que possa trazer grandes vitórias para o Brasil nos próximos confrontos.